Vamos começar com oração. Bendito seja Ti, ó Pai, porque Tu enviaste Teu Filho Jesus Cristo para nos salvar e Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Venha, ó Senhor Jesus, no Teu nome eu oro. Amém. Meus irmãos, eu já expliquei e eu já mostrei a completa compatibilidade de Mateus 24 com acontecimentos no primeiro século, há 2000 anos atrás, no tempo dos apóstolos. Perseguição, em Atos tem um monte de perseguição. Guerra, a gente já viu que tinha guerra. Falso profeta, tinha falso profeta. Então Jesus estava falando sobre acontecimentos naquela época, e eu mostrei para vocês que inclusive a destruição do templo aconteceu naquela época. Tanto que você for em Jerusalém, você não vai encontrar templo nenhum lá que existia naquela época. Então tudo se cumpriu, mas fica uma pergunta muito importante. E lá em Mateus 24 é dito assim no verso 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí fica a pergunta: se, como eu disse aqui, determinadas coisas aconteceram, por que Jesus então não apareceu o sinal do Filho do Homem no céu? Eu vou mostrar para vocês que é perfeitamente compatível com o que eu disse, mas não agora. Eu vou deixar esse mistério no ar, porque antes de explicar isso, para fazer perfeito sentido, eu tenho que explicar outras coisas. Então, abram na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós vamos voltar para onde nós começamos. Mas vocês entenderam o problema do logo após a aflição daqueles dias? Entenderam que, por que não foi logo depois? Isso já aconteceu. E é aí que o povo se enrola. Mas nós vamos desenrolar. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quer dizer, capítulo 1, verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido em vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra
todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, no capítulo 2. Estava no 1, terminei no 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Verso 15. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém. No capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo faz menção a uma situação lá na igreja da Tessalônica, que a gente já leu sobre essa situação lá em Atos capítulo 17, mas vamos ler de novo para ficar bem fresquinho na memória. Atos capítulo 17. Atos 17, que passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. Silas também é conhecido como Silvano. E também uma grande multidão de gregos religiosos, e não pouco as mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando-a, etc. Vai falar da perseguição aí. Então você vê que na Tessalônica tinha um clima de perseguição. E essa perseguição era tão séria que depois que Paulo foi para Bereia, olha só no verso 13.
Mas logo que os judeus da Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Belém, foram lá e excitaram as multidões. Então, os caras não estavam satisfeitos em perseguir Paulo na Tessalônica. Quando souberam que estava pregando em Bereia, saíram de lá para perseguir ele em outro lugar também. Então, é por isso que você vai ler a segunda carta aos Tessalonicenses, e Paulo está falando de um clima de perseguição. Os Tessalonicenses, você vê que é uma perseguição movida pelo próprio povo. E não é qualquer povo, é o povo judeu, que não está aceitando que o evangelho estava sendo pregado para os gentios. Paulo fala sobre isso lá em 1 Tessalonicenses também. Eles não querem que o evangelho seja pregado para os gentios. E aí, nesse clima de perseguição, existe o cumprimento de Mateus 24. Não é isso? A gente já falou da perseguição, vão te perseguir, Mateus 24. Já está aqui, ó, 1 Tessalonicenses. E nesse clima de perseguição, Paulo traz uma mensagem de esperança. E ele vai falar que, olha, vocês estão sendo perseguidos agora, mas Jesus vai voltar, verso 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Ele está dizendo, Jesus vai voltar para atormentar os vossos atormentadores agora. Então, segura firme, que um dia eles não vão sair ilesos disso, não. Eles vão prestar contas diante do juiz. Jesus, em sua segunda vinda. Verso 7. E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, rei do céu, com os anjos do seu poder. Então ele está falando, ó, Tessalonicenses, esse pessoal que estão perseguindo vocês, quando Jesus voltar, eles vão ser castigados, e vocês que estão sendo perseguidos, quando Jesus voltar, eles vão ser, quer dizer, vocês que estão sendo perseguidos vão receber descanso, não é isso? Agora, a pergunta é, se o destino dos perseguidores era ser julgados por Jesus, a pergunta é, mas eles não foram julgados ainda por Jesus? Alguém pode perguntar, porque eles já morreram. Isso aqui não aconteceu, ele está falando da vinda de Jesus. Olha, mas Paulo não está dizendo que eles iam ficar vivos até lá. Ele está dizendo que eles perseguiam naquele momento e que, quando Jesus voltasse, haveria um juízo universal. Mas isso não significa que tinha que ficar vivo até lá. Por que não? Porque quando Jesus voltar, como a gente leu lá, por exemplo, em Daniel 12, vai ter uma ressurreição geral. Então, mesmo quem já morreu, não quer dizer que não vai ser julgado por Jesus. Então, Paulo não está dizendo que fica tranquilo que a perseguição vai acabar quando Jesus voltar. Ele não fala que só vai acabar quando Jesus voltar. Mas ele está dizendo que quando Jesus voltar, todo mundo vai ser julgado por ele. Quem foi perseguido vai receber descanso e quem era perseguidor vai ser julgado, independente do século que viveu. Antíoco Epifânio vai ser julgado por Jesus. Hitler vai ser julgado no juízo final por Jesus. Nero vai ser julgado no juízo final por Jesus. Judas Iscariote vai ser. Quer dizer que tem que ficar vivo até lá? Não. Vocês estão entendendo até aqui? Então, Paulo não está nem dizendo aqui que essa perseguição vai existir para sempre. Não está dizendo que vai existir para sempre. Está dizendo que tem uma perseguição e esses que estão sendo perseguidos vão ser lançados no inferno. Vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, nós já comentamos uma parte na primeira palestra,
que Paulo estava falando sobre a segunda vinda de Jesus, e Paulo estava preocupado com ideias errôneas sobre a segunda vinda de Jesus que estava circulando no meio deles. A gente já falou aqui, por falsas profecias, por falsas tradições, um monte de coisa falsa rolando. Paulo disse isso, não disse nada. Paulo está preocupado. Tem gente aí dizendo como se, verso 2, como se o dia de Cristo estivesse perto. Paulo fala, peraí. Quando a gente fala assim, o dia de Cristo está perto, a gente pode falar até numa perspectiva de Deus. Se eu falar assim, um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos. Então, para Deus não existe tempo longe ou tempo perto. Para Deus não existe tempo, ele não está restrito ao tempo, ele é atemporal. Então, na perspectiva de Deus, realmente está tudo perto. Mas na perspectiva humana, Paulo está falando, peraí, para tudo. Tem algumas profecias aí que precisam se cumprir primeiro. Paulo vai falar, tem profecia que precisa se cumprir primeiro, que ainda não se cumpriu. E isso já refuta a ideia da iminência. Existe uma doutrina, a doutrina da iminência de que Jesus, ele poderia voltar a qualquer momento. E Paulo diz, não. Tem determinadas coisas que precisam acontecer. E se isso não acontecer, ele não vai voltar. E aí Paulo vai falar sobre a profecia, sobre uma pessoa que ele chama de homem do pecado, filho da perdição. Ele falou, se não acontecer isso aqui, Jesus não pode voltar. E antes de eu te falar o que é, eu quero lembrar para vocês que quando Paulo esteve na Tessalônica e quando Paulo esteve em Bereia, e ele ensinava, ele pregava para o povo, tudo o que Paulo pregava, vocês viram lá em Atos 17, ele demonstrava na Escritura do Velho Testamento. Falou sobre isso aqui. Então, seja lá o que for esse homem da iniquidade aqui, essa profecia também está no Velho Testamento. Porque quando Paulo falou, ele só pregava a Bíblia. Ele só pregava a Bíblia. Então, também está no Velho Testamento essa profecia. Aonde que está? Deixa eu dar um princípio de interpretação bíblica aqui para vocês. Quando um texto bíblico parece difícil de interpretar, tem algo que eu gosto de chamar de princípio limitador. Você vai encontrar pistas no texto que vão limitar as possibilidades. Vão limitar as possibilidades. Qual é o princípio limitador aqui? Verso 4. Está vendo que no verso 4 ele fala sobre o templo de Deus? No verso 4 ele fala sobre o templo de Deus. Se ele está falando do templo de Deus, ele só pode estar falando de duas coisas. Só tem duas possibilidades. Ou ele está falando do templo de Jerusalém, é o mesmo que Jesus falou em Mateus 24, ou ele está falando da igreja. E aí não é o templo literal, é o templo espiritual. Você sabe que sob a nova aliança não existe prédio chamado templo. Alguma vez você chamou a igreja de vocês de templo? Estava errado. E se vocês fossem presbiterianos há 100 anos atrás, nenhum presbiteriano aceitaria chamar a igreja de templo. Hoje a gente aceita. Porque na Bíblia, o templo era o lugar dos sacrifícios,
e da habitação de especial de Deus, você fazia sacrifício. Tem algum sacrifício de animal sendo realizado em alguma igreja aí, que sabe? Não tem templo no Nova Aliança, porque não tem sacrifício. Tem o prédio da igreja. Estou usando no sentido amplo. Tá, você pode até falar assim no sentido amplo, de igreja, mas no sentido bíblico, não tem nem templo e nem altar. Altar onde se sacrificava o animal. Eu estou aqui no altar, quem subir no altar? Tem algum animal sendo sacrificado ali? Não tem altar na igreja. João Calvino dizia, onde tiver altar, há uma blasfêmia acontecendo. E aí você está sacrificando um animal. Então não tem templo. Templo é o que existia em Jerusalém, só. E antes de Jerusalém tinha o santuário lá em Siló. E esse templo foi destruído. Agora, se você quiser falar de templo hoje, nós, a igreja, o povo, nós somos o templo porque Deus habita em nós. Aí tu pode falar que tem um templo, mas aí não é literal. Então aqui, se Paulo diz que essa profecia vai se cumprir no templo de Deus, então só pode se cumprir ou em Jerusalém, no templo de Jerusalém, ou na igreja. Só tem essas duas possibilidades. Mas vai reconstruir um templo em Jerusalém. Impossível, porque sob a nova aliança não tem templo de Deus. O santuário de Siló era um templo de Deus. Deus santificou aquele lugar. O templo de Salomão era de Deus. Deus santificou. O de Zorobabel, Deus santificou. É o templo de Deus. Faz sacrifício aqui. Nunca que Deus chamou aquela abominação de Dan de templo de Deus. Nunca que Deus chama qualquer construção humana que Ele não mandou fazer de templo de Deus. O que eu vou defender aqui, então, é que se esse templo de Deus era o templo de Jerusalém, então não tem como isso se cumprir no futuro, e não tem como essa profecia se cumprir depois de 70 AD. Por que não tem como? Porque esse templo foi destruído. Então, se vai acontecer alguma coisa lá, não tem como acontecer mais. Se for o templo físico que Paulo está falando, não tem como acontecer mais. Como eu entendo então essa passagem? Eu entendo que o homem da iniquidade é o general Tito. Porque o general Tito fez tudo que essa passagem diz. E aí eu entendo que Daniel 9, Mateus 24 e essa passagem eu entendo que estão falando da mesma coisa. Ou seja, Paulo não está introduzindo um assunto novo. Lá em Tessalônica, ele estava explicando o que Jesus profetizou em Mateus 24. O que o apóstolo faz? O apóstolo ensinava o que Jesus ensinou. E eu não consigo encontrar nos ensinos de Cristo uma profecia nesse sentido, sobre a igreja. O que seria? Onde nós encontraríamos isso? Mas eu consigo ver muito explicitamente que Paulo estava pregando com base no Velho Testamento, por exemplo, Daniel 9, aquilo que Jesus disse em Mateus 24, que aconteceria com o templo de Jerusalém. Paulo, então, está aqui dizendo que não tem como Jesus voltar sem que se cumpra o que Jesus disse que iria acontecer antes da sua vinda. Jesus, lá em Mateus 24, nos diz que antes da segunda vinda, o templo ia ser destruído, ia ser profanado, ia ter a guerra. Paulo está repetindo a mesma coisa. Está perguntando, isso já aconteceu? Daniel 9, a profanação do templo já aconteceu? Não. Mateus 24, a destruição do templo já aconteceu na época dele. Hoje já aconteceu, né? Na época deles ainda não tinha
acontecido. Ele está perguntando, já aconteceu? Naquela época, não. Então, como é que Jesus vai voltar sem se cumprir determinadas profecias? E tudo que é dito aqui, nós sabemos pela história que foi o que o general Tito fez. O general Tito é o único homem que nós sabemos pela história que entrou naquele santuário depois de Cristo, e foi adorado ali dentro. Porque ao invadir Jerusalém, eles invadiram o templo e o general Tito, e se cumpriu, ele se assentou como Deus no templo de Deus, sendo adorado por Deus no ano 70. E a vinda de Tito até Jerusalém foi acompanhado de sinais e prodígios, inclusive pelo seu pai, que foi aclamado como imperador por realizar prodígios, supostamente satânicos. E vários sinais ocorreram em Jerusalém, que eu já falei sobre eles aqui, quando Tito chegou. E esses sinais serviam para validar para os cegos espiritualmente que Tito realmente era como se fosse a chegada de um Deus. E era assim que os romanos, os exércitos romanos entendiam. Então eu creio que o homem da iniquidade era o general Tito, e ele se assenta no templo de Deus, e por esse ato, ao se assentar no templo de Deus, ele destruiu aquele templo. E aquele templo não era mais o templo, deixou de ser o templo de Deus que Zorobabel tinha construído, e assim só ficou de pé um único templo, que é a igreja. Mas diante do que eu acabei de falar, muitos certamente me perguntarão: como você então responde o verso 8? Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Porque esse texto não está dizendo então que quando tivesse Tito lá, Jesus deveria voltar? Resposta: não. Esse verso está dizendo que Tito seria julgado por Jesus Cristo na segunda vinda de Jesus Cristo. Mas assim como vocês acabaram de ler no capítulo 1, quando Paulo diz que o pessoal que te persegue vai ser vingado por Cristo, não quer dizer que essas pessoas permaneceriam vivas até a vinda de Cristo. Vocês não leram no capítulo 1, quando Paulo falou, esses que vos atribulam, eles serão julgados quando Jesus vier. Não quer dizer que eles vão ficar vivos até lá, porque todo mundo vai ser julgado quando Jesus vier. Aqui, então, ao falar que o homem da iniquidade seria julgado na vinda de Cristo, não quer dizer que ele ficaria vivo até lá, mas Paulo está enfatizando que ele, apesar de fazer todas essas blasfêmias, assim como os perseguidores, também não ficaria impune, porque ele será julgado por Jesus Cristo em sua vida. Não há nada aqui que diga que o homem da iniquidade é alguém que vai existir só quando Jesus voltar. Nada. Assim como no capítulo 1, quando Paulo diz no verso 6 sobre se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, ele não está falando de pessoas que só vão estar vivas
quando Jesus voltar. Mas ele está chamando a atenção para o fato de que quando Jesus voltar, esses homens perseguidores agora, ou há 200 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás, eles vão ser julgados no juízo final. Tito blasfemou do templo de Deus, Tito blasfemou do Senhor dos Exércitos, mas ele será julgado no dia de Deus. E naquele último dia, ele vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai ter que confessar que aquele Deus, o Deus de Israel que ele blasfemou, o Senhor na sua vida o aniquilará e o lançará não somente a sua alma, mas o seu corpo vivo no inferno. Então não há nada em 2 Tessalonicenses 2 que exija um cumprimento futuro a nós, porque nós não temos nenhum templo físico de Deus no futuro para que ninguém se assente lá. Esse é um fato que é ignorado por aqueles que não entendem o que é o templo de Deus na Bíblia. Não há templo de Deus futuro e, portanto, não haverá nenhuma iniquidade lá. O templo de Deus foi destruído no ano de 70 depois de Cristo, 40 anos depois de Jesus subir aos céus, e antes dele ser destruído, aconteceu exatamente o que vocês acabaram de ler aqui, e independente do que esse homem chamado Tito fez nesse templo, profanando, ele há sim de ser julgado por Jesus Cristo, o juiz, no último dia. Tendo resolvido essa questão, eu tenho mais meia hora. Não é isso? Tendo então respondido essa questão, nós vamos para Romanos 11. Então, quando Paulo estava lá em Tessalônica, ele estava explicando para os tessalonicenses sobre o pequeno chifre de Daniel, sobre a abominação desoladora, e ele estava dizendo, vai ter esse pequeno chifre aqui, mas há um que agora o detém. Já está quase lá, mas espera mais um pouquinho. Romanos capítulo 11. Nós vimos aqui em Daniel, em Mateus 24, sobre o juízo de Deus sobre Israel, aplicando as sanções negativas de Levítico, as maldições de Levítico, onde o seu templo foi destruído, foi profanado e destruído pelo pequeno chifre de Daniel 7, pelo homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2, e tendo sido profanado, a cidade foi destruída, Israel deixou de existir. Da forma que existia, foram levados cativos para todas as nações, e a pergunta que existe é, e agora? Como é que fica Israel diante dessas profecias de tragédia e destruição que a gente viu nessas passagens que Jesus anunciou? Romanos capítulo 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz a Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo,
ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. O que Paulo está falando até aí? Ele está falando assim, lembra do tempo de Elias? Que no tempo de Elias ficou desesperado porque estava Israel, todo mundo apostatando, indo após falsos deuses, e Elias falou, fiquei sozinho. Eu sou o último crente do mundo, Elias falou. Não tem mais ninguém, todo mundo foi embora. Aí Deus falou, fica tranquilo, Elias. Ainda sobrou um remanescente, 7.000 homens, que não dobraram seus joelhos perante Baal. Paulo está dizendo, é igual agora. É igual à nossa época, Paulo está dizendo. A maioria dos judeus, igual no tempo de Elias, Israel, agora também a maioria dos judeus não estão crendo em Jesus. Mas ficou um remanescente, Paulo está dizendo. Tem um remanescente que ainda crê em Jesus. Tem os 7.000 que ainda crê em Jesus, igual no tempo de Elias. E digo mais, Paulo diz, eu sou um deles. Eu sou um desses 7.000. E tendo dito isso, Paulo vai citar uma passagem de Isaías, que é Isaías 29, e depois vai citar Salmo 69, verso 9. E Davi diz, torne-se-lhe a sua mesa em laço, e em armadilha, em tropeço, por sua retribuição. Isso aí é a passagem que nós pegamos hoje de manhã, Salmo 69. E o Salmo 69 está profetizando, então, o juízo de Deus contra Israel. Então, Paulo está tratando o mesmo assunto, Mateus 24, Daniel 9, 2 Tessalonicenses 2, está falando do juízo de Deus contra Israel. Só ficou um remanescente. O resto vai ser julgado, e agora? Verso 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? O que vai acontecer? Israel vai acabar, não vai existir, mas Israel vai ser igual Sodoma e Gomorra? Alguém aqui já conheceu alguém que seja gomorrita? O que aconteceu com esse povo? Não existe mais. Então a questão é, vai ser isso que vai acontecer com Israel? Não vai existir mais? Esse povo vai deixar de existir da face da terra? Tem gente que gostaria. O que diz os profetas? Jeremias capítulo 31, verso 35. Assim diz o Senhor, que dá o céu, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, então deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondado os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então o que os profetas estão dizendo? Outros dizem o mesmo, Romanos 11, volta lá. Eles estão dizendo, se vocês puderem, em outras palavras, se puder acabar com o sol e não existir mais lua, ou se você conseguir medir o tamanho do universo, aí Israel vai deixar de existir como nação. Ou seja, não vai.
Deus não vai permitir que aconteça como aconteceu com Sodoma e Gomorra, por consideração a Abraão, Isaac e Jacó. Volte lá em Romanos 11, verso 11. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. O que Paulo está dizendo? Que Israel estava caindo lá em 70 AD, lá no tempo de Cristo, lá no tempo dos apóstolos. Israel estava caindo, mas o que estava acontecendo em relação aos gentios e às nações? Estava acontecendo o que diz Daniel 7, o evangelho, o domínio de Cristo se espalhando entre as nações. Então, ao mesmo tempo que Israel caía, os gentios se erguiam, e o evangelho chegava na Grécia, o evangelho chegava em Roma, o evangelho chegava na Etiópia, na Ásia, e ia se espalhando, e a pedra que começou pequena ia se crescendo enquanto Israel caía. Porém, verso 12, e se a sua queda, quer dizer a queda de Israel, é a riqueza do mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Espera aí, vai ter uma mudança. Paulo está dizendo que Israel não vai continuar caído. Paulo está dizendo que a queda de Israel aconteceu num período em que, em meio a essa queda, os gentios foram abençoados. Mas ele diz que quando houvesse a plenitude de Israel, ou seja, é o contrário da queda, quando ele se erguesse, haveria uma bênção ainda maior. Quanto mais, se a sua queda já trouxe bênção para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Verso 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão o quê? A vida entre os mortos. Então Paulo está falando que estava entrando numa época em que Israel estava sendo rejeitado. Israel estava caindo. Israel seria julgado e destruído. Mas esse tempo não existiria para sempre. Haveria um tempo que ele chama de admissão. E quando esse tempo viesse, seria uma bênção que ele descreve como vida dentre os mortos, ressurreição. Ele vai dizer depois no verso 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, o juízo veio em parte sobre Israel, o julgamento veio em parte sobre Israel, e eles vão permanecer caídos, e eles vão permanecer julgados, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até que as nações do mundo inteiro tenham entrado. Veja que plenitude aí está em contraste com o remanescente. Então Paulo está dizendo que os gentios, os crentes gentios, vão ser maioria. Porque remanescente já tinha remanescente. Vão entrar os gentios em plenitude. As nações vão se converter a Cristo.
O endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo. Será sua admissão. Eles vão voltar. E eles vão se arrepender. Só que eles vão se arrepender, por último, a última nação. Os primeiros serão os últimos. Eles foram os primeiros e vão ser os últimos. Eles vão ver o mundo inteiro cristão e eles ficaram para trás. E aí eles vão se arrepender. E aí se cumprirá a palavra que está escrita. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho, meus irmãos, vocês estão vendo que eles são nossos inimigos, eles nos perseguem. Mas não se esqueçam que quanto à eleição, são amados por causa dos pais. Deus fez uma aliança com Abraão. Ele não lançará fora Jacó. Ele não se esquecerá de Israel. E serão benditas todas as famílias da terra. Serão benditas todas as nações da terra, incluindo a família de Abraão, Isaque e Jacó. E eles virão prostrados de joelhos e confessarão como povo que realmente eles pecaram e que Jesus Cristo é o Senhor. Então Paulo aqui prevê um futuro. Paulo prevê acontecimentos futuros em que a história não permaneceria da forma que estava naquele momento. Paulo está dizendo que os gentios vão se converter. Os gentios vão ser salvos. Minas Gerais vai ser salvo. Não sei se vai ter esse nome. O Brasil, a África, a plenitude dos gentios. E aí, por último, este povo que terá sido lançado fora ao longo da história. Este povo que, se a gente olhar para 2000 anos atrás, foram perseguidos em várias nações. Olha para a história de Israel. Expulsos e perseguidos em várias nações. Por vários séculos proibidos de entrar na Inglaterra. Expulsos da Rússia. Perseguidos na Alemanha, de nação em nação. Como diz em Levítico, puxarei a minha espada desembainhada atrás deles. Mas Paulo está dizendo, não vai ser assim para sempre. Porque aquela maldição do Salmo 69 vai ser removida deles, porque Deus amou demais Abraão, Isaque e Jacó. Não é interessante que Deus faz isso várias vezes na Bíblia? Tem os caras terríveis na Bíblia. Aí Deus fala assim, não vou destruir, porque eu amava demais Davi, então vou deixar esse cara viver. Eu amava demais Davi, então se seus filhos pecarem contra mim, eu não vou arrancar o trono. Eleição incondicional, é incondicional. Deus falou que esses homens, no fim da história, vão se converter, vão se arrepender. É isso que vai acontecer. Eles vão vir de joelhos, não buscando um novo templo de Jerusalém, não buscando as cerimônias antigas, mas de joelhos prostrados, dizendo, me deem a ser o Senhor, me deem o batismo, porque eu quero fazer parte da nova aliança. É isso que vai acontecer. Eles vão prostrar e dizer, gentios, eu quero fazer parte da mesma igreja que vocês. Eu quero adorar com vocês. Eu quero clamar ao Senhor dos Exércitos com vocês. E nesse tempo se cumprirá a profecia de Jeremias 3.
Abre Jeremias 3, verso 17. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações, a plenitude dos gentios, se ajuntarão a ela, em nome do Senhor em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Nunca mais eles vão blasfemar de Jesus. Eles vão reconhecer que Ele é o Senhor. E é aí que, no meu entendimento, vai se cumprir também Mateus 24. Agora vamos voltar para Mateus 24, verso 29. E logo depois da tribulação daqueles dias, de que tribulação ele fala? Eu entendo que é da tribulação do verso 21, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Essa tribulação, no meu entendimento, é a aplicação das maldições de Levítico 26, mas no meu entendimento, as aplicações das maldições de Levítico 26 se refere sim à destruição do templo, mas tem a destruição do templo como ponto de partida e sinal principal inicial. De forma que, no meu entendimento, a grande tribulação caiu sobre Israel em 70 AD, mas no meu entendimento ela não terminou aí. Eu entendo que a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, eu entendo que é todo o período da história em que Israel permanece lançado fora. Ou seja, eu não acredito que termina naquela guerra. E nem acho que existe mais de uma. Eu acredito que, se voltarmos para o Velho Testamento e ver o conceito de grande tribulação baseando-se em Levítico 26, Israel esteve em uma tribulação por todo o tempo que esteve no cativeiro babilônico, porque é o período em que eles continuam sofrendo as sanções pactuais de serem expulsos. Então, a necessidade daquelas pessoas, daquela época, se apartarem de Jerusalém para se unirem à igreja, era para que eles estivessem livres desse novo tempo que começaria, em que Israel cairia e entraria no período que já está durando há mais de 2000 anos, em que eles permanecem amaldiçoados, sendo castigados por Deus. Se você for, por exemplo, em uma cidade como Nova York, você vai ver bairros de judeus em que a maioria deles vestem preto, o tempo inteiro de luto, sempre de luto, chorando por Jerusalém, porque ainda não foi reconstruído o templo, porque a maioria continua espalhada entre as nações, porque muitos dos seus filhos nem sequer lembram mais do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, são secularistas, porque nas ruas de Jerusalém tem parada gay. Isso é grande tribulação. Não contra o mundo inteiro, mas é as sanções pactuais contra Israel. Mas isso não vai permanecer para sempre. Não vai continuar para sempre. Porque o Senhor Jesus disse no final de Mateus 23, no último verso: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais. Vocês vão ver de novo. Mas quando vocês me verem de novo, vocês terão dito: bendito
é o que vem em nome do Senhor. Vocês não vão ter homens rejeitados mais. E por isso que Jesus não volta na tribulação. Ele não volta enquanto Israel está lançado fora. Ele não volta enquanto Israel está sendo no meio dessa maldição de Levítico 26. Mas ele volta, como diz Romanos 11. E como diz Mateus 24, 29. Logo após a tribulação daqueles dias. Logo após a grande tribulação, o qual nunca houve nenhum outro. Na Babilônia ficaram só 70 anos, depois restaurou. Nunca houve uma como essa. Mas ela vai acabar. E quando ela acabar, Israel disser: bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito seja Jesus Cristo. Quando isso acontecer, então se cumprirá a palavra de Romanos 11, que diz: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida entre os mortos? E esse é o único verdadeiro sinal que você tem no Mateus 24, da vinda de Jesus. Quando Jacó se arrepender de todos os seus pecados. Então Jesus fala: olha, vai ter guerra, vai ter fome, vai ter tribulação. Fica tranquilo, o Evangelho vai chegar no mundo inteiro. Mas vai ter uma tribulação muito grande sobre Israel. Vai ter uma queda muito grande. Mas ela não vai ser eterna. Eles vão me ver quando eles disserem: bendito é o que vem em nome do Senhor. Em Mateus 24, essa ideia de uma restauração futura de Israel, ela está presente em todo o Velho Testamento. Infelizmente, a gente tem muito amilenistas hoje, desculpe quem for, e como eles não acreditam na conversão das nações, eles ficam alegorizando essas coisas. Eu vou falar logo, eles ficam alegorizando as coisas porque eles não acreditam que uma nação possa se converter, aí fica dizendo que é um espiritualzinho, não. Tem um monte de passagem que fala disso, inclusive no Novo Testamento. Mas eu quero citar só uma do Salmo que nós pregamos hoje, no culto amanhã. Salmo 69. No Salmo 69, a partir do verso 22, existe a passagem que Paulo cita em Romanos 11, sobre a queda de Israel e sobre a destruição do templo e da cidade. Agora, depois de falar tudo isso daí, ele vai falar assim no verso 31. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro que tem chifres e unes. Ou seja, esse vai ser um tempo que não vai ter mais sacrifício de animal. Vai ter um louvor, uma adoração, mas não vai ter mais sacrifício de animal. E sabe o que vai acontecer depois que Israel tiver sido julgada e lançada fora, como diz Salmo 69? Aí vai entrar o verso 35. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali a possuir. O retorno de Israel, depois da destruição. Salmo 69. A salvação final de Israel. Então esse é o panorama da profecia bíblica. Mateus 24 vai ter falso Cristo, vai ter falsos profetas, vai ter guerra, isso tudo aí vai acontecer nessa geração, porém o Evangelho vai avançar, Israel vai ser destruído,
é melhor você já se separando deles, entra para a igreja, vira cristão, sai fora do templo, e eles vão enfrentar uma grande tribulação, que é a maldição de Levítico 26, mas um dia essa grande tribulação vai acabar, por isso que é grande. Um dia essa grande tribulação vai acabar, e aí eu, Jesus, vou voltar. Em relação a essas profecias dos primeiros séculos, vai acontecer nessa geração, porém, em relação à segunda divina de Cristo, ninguém sabe o dia e a hora, daquele dia ninguém sabe o dia e a hora, somente meu Pai. Não tem sinal nenhum, vai ser como nos dias de Noé, onde o povo se casava, dava-se em casamento, ou seja, fazendo coisa normal, capinando, ele fala lá, trabalhando, tudo tranquilo, de repente eu volto. Ou seja, não tem uma catástrofe igual teve lá em 70 AD, onde é uma série de catástrofes. Ou seja, parece que é um mundo sem catástrofes, tão tranquilo quanto o mundo antes do dilúvio. Amém. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te dou pelo povo de Israel, porque através do povo de Israel tu escolheste esse povo para enviar teu filho. Apesar deste povo, como nós também brasileiros, serem tão pecadores, tu usaste eles como instrumento. E eu te peço, Senhor, que tu ores que tu abençoes Israel, não com meras bênçãos terrenas e passageiras, mas eu quero que eles se convertam, eu quero que eles conheçam Jesus. Abençoe, Senhor, missionários, para que sejam enviados a Israel. No nome de Cristo eu oro. Amém.